Vamos entender, a partir de agora, o que é planejamento. Vamos falar de planejamento estratégico, tá certo? Então a ideia é falar do planejamento estratégico. E o que a gente pode pensar em planejamento? Podemos pensar como ação, como definir objetivos ou resultados, meios para alcançar esses objetivos ou resultados, passar de uma situação conhecida para uma situação desejada e também avaliar alternativas para escolher linhas de ação que deverão ser seguidas. Pense quando você foi prestar o vestibular, você definiu um objetivo, qual era o curso que queria fazer e o resultado esperado. Então, o que queria ser? Ser engenheiro. Quais foram os meios para realizar isso? Então, ou fez cursinho, fez vestibular, se preparou para isso. E aí queria passar de uma situação conhecida para uma situação desejada. Qual que era a diferença da situação conhecida para desejada? A conhecida era de um jovem, ou uma jovem, né, que pretendia se tornar engenheiro. E a desejada é aquela que você está caminhando para ela, que é de se tornar um engenheiro. E quais foram as alternativas que foram escolhidas? Então foi escolhida uma linha de ação. Fazer vestibular, se preparar para vir para Lorena, fazer o curso em Lorena e assim por diante. Nas empresas, existem 3 níveis que são chamados de níveis de planejamento. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico é da alta gerência. O nível tático é da gerência. E o nível operacional está relacionado a supervisores. Vamos pensar uma pessoa que está no alto de um prédio, no topo. Ela, daquele topo lá do prédio, ela consegue enxergar um prédio alto, por exemplo, na Avenida Paulista. Lá daquele topo, ela consegue enxergar, ela tem uma visão geral ampla, ela enxerga o horizonte, ela enxerga o que está acontecendo em volta, ela consegue enxergar o conjunto de pessoas que estão trafegando ali pela Avenida Paulista e consegue enxergar também quais são as pessoas que estão adentrando aquele prédio. Mas se ela quiser saber qual a cor do sapato, dos olhos, ou detalhes de uma pessoa que está entrando no prédio, ela vai ter que perguntar para o porteiro. Porque o porteiro está no operacional, ele é que enxerga detalhes. E o tático? Ele estaria no meio do prédio. Então ele tem uma visão relativamente mais ampla, mas ele não tem a visão do todo. Então, essa é uma maneira que eu encontrei de explicar aí para vocês sobre os níveis de planejamento. Então a empresa ela tem um nível que é estratégico, que cuida da empresa como um todo, que enxerga o horizonte, que enxerga longe, vê as interferências que podem ocorrer na empresa. Um nível tático, que vai olhar cada setor específico, por exemplo, um andar inteiro, e o operacional, que vê os detalhes. Quando a gente está pensando, e aí se for de acordo com Stênia, existem algumas premissas do planejamento. E aí a gente está pensando no estudo do planejamento como um todo. E as premissas são: quais são as finalidades da organização, os valores e princípios que essa organização tem. Você tem que partir desses princípios e valores. E depois a avaliação de oportunidades e ameaças e dos pontos fracos, ou melhor, dos pontos fortes e as fragilidades. Nisso nós vamos falar depois, vamos discutir a análise SWOT, que nos ajuda, e também Porter, com as forças de Porter, que ajuda a perceber essas oportunidades e ameaças e os pontos fortes e as fragilidades. Tendo isso, a finalidade, os princípios e essa avaliação, aí você consegue estabelecer um planejamento estratégico, definir a missão da empresa, os objetivos de longo prazo e as políticas básicas sobre as quais a empresa vai se pautar durante aquele determinado período. Isso precisa fazer um teste da viabilidade disso para depois definir o planejamento tático. O planejamento estratégico ele é do topo da empresa e ele vai envolver os gerentes que vão
desenvolver o planejamento tático, que é um planejamento de médio prazo. O planejamento estratégico é de longo prazo. Nós estamos falando aí coisa de no mínimo 5 anos. O mínimo que se pensa no planejamento estratégico são 5 anos. No planejamento tático, você está falando de programas de médio prazo, de subobjetivos, ou seja, parte dos objetivos do planejamento estratégico, e de subpolíticas, políticas que decorrem das políticas do plano estratégico. Definido esse planejamento estratégico, aí parte-se para um planejamento operacional. O planejamento operacional é de curto prazo, um planejamento de ter como um prazo normalmente, uma meta de 1 ano. Aí você define o programa, as metas, os procedimentos. Veja, quando nós estamos falando no estratégico e no tático, nós não vamos falar em procedimento. Quando a gente fala no planejamento operacional, aí sim tem que falar em procedimentos que vão ser seguidos para que o planejamento ele aconteça. E aí você define para a organização, vai implementar os planos, vai fazer revisão e avaliar os planos. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, e é muito comum, até em grandes empresas, né? É transformar planejamento, e planejamento é previsão, é uma percepção, né, do futuro a partir do presente. Planejamento não é futurologia, é você fazer uma análise do presente para projetar o futuro, tá certo? E aí muitas empresas engessam esse planejamento. Vou dar um exemplo. Provavelmente você faz estágio, já viu isso. Nas empresas se discute muito, está no orçamento ou não está no orçamento. Ora, imagine que no meio do ano esse orçamento já passou por uma série de mudanças, as condições em que a empresa está atuando, ela passou por aquilo que a gente chama dos imponderáveis, que não estavam na percepção no início do processo. Então é preciso fazer o quê? Preciso reajustar constantemente todos os planejamentos. Então, como o planejamento não é futurologia, né? Então você tem que estar acompanhando de acordo com as mudanças que vão acontecendo. O grande erro que eu percebo em empresas, principalmente em grande, a gente vê muito isso em grande organização, engessa os planejamentos. E aí ele perde a razão de ser, é preciso reavaliar. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção do planejamento estratégico é do seu desdobramento. E aí quando eu penso nisso, eu me lembro, meu pai, quando eu era criança, garoto, meu pai tinha uma loja e vendia tecido. Então o cliente chegava lá e tinha aquela visão completa das prateleiras, né, dos tecidos todos lá dobrados na prateleira. E aí ele dava uma olhada, entrava na loja e já olhava aquilo, ele via o todo, enxergava o todo. Mas ele tinha interesse em algum ponto específico, que era um tecido que desejava. Então o que ele fazia? Pedia que o balconista pegasse aquele tecido. E aí o balconista vinha e desdobrava aquele tecido. Desdobrava para que a pessoa tivesse uma visão mais detalhada do tecido. Então é assim, o estratégico é aquele olhar geral. O tático é esse desdobramento. Então o tático é desdobramento do estratégico. O operacional é um desdobramento do tático. Aí quando a pessoa pegava, ele dizia aqueles tecidos que interessavam, a pessoa ia lá pegar o tecido, sentir, cheirar, sei lá, fazer o que achasse que era necessário para tomar uma decisão. Essa aí é operacional, é do detalhe, é para ver a trama, para ver, né, se a cor exatamente é aquele que tinha interesse. Então, quando a gente está falando isso, o que é operacional? O operacional é o desdobramento do tático. O que é o plano tático? É o desdobramento do plano estratégico. E depois do operacional, você vai definir objetivos departamentais para cada gerente, que é o que ele vai desenvolver. Eu vou parar aqui só um pouquinho para a gente tomar uma água, tomar um café, e aí vamos continuar falando do planejamento estratégico. Tá certo?